Obrigada por estarmos em Tua casa, em Tua presença, Espírito Santo de Deus. Nós viemos às águas, temos sede e queremos nos saciar em Ti. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Te queremos, Espírito Santo de vida, venha nos encher. Estou de pé na presença do Rei, Sua glória está aqui, Seu amor me liberta. Ele é real nesse lugar. Estás aqui No trono de louvor, Tua presença me curou, fascinado estou. Profetiza sobre a sua vida. Sopra, sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Sopra em nós, Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. sopra sobre nós. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que se abram os Os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. nossa A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Que se abram os céus. Clame, igreja. O Teu reino Profetiza sobre a sua vida essa verdade. nossa fé está Teu no reino. nosso Teu reino sobre a minha vida, sobre a minha casa. Que se abram os céus.
sobre as minhas finanças, sobre os meus filhos, sobre o meu casamento, a minha saúde. Nos consagramos a Ti, somos Teus, que se abram os céus, se abram, Teu reino venha mover. Nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus se abram, Teu reino venha mover. Nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Vem, Espírito de vida. Tu és bem-vindo em nós. Alegra-te sobre nós, Espírito Santo. Tu és fiel, fiel. Deus fiel. Nós queremos ser achados em Ti. Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida? Só Tu tens. Nós queremos ser achados obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar. Nós queremos estar atentos com lamparinas acesas, descansando à Tua sombra, a sombra do Onipotente. Oh, Tu és abrigo, esconderijo, Deus fiel, Deus fiel. Corremos para Ti, Jesus. Corremos para Ti. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só Te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Aleluia.
lamparinas estão acesas. Escuta, escuta o som da tua noiva. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Então clame, clame pelo noivo. É só bater que eu vou abrir pra você. Se ouvires a voz do teu Deus, não endureçais o teu coração. É só bater. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Queremos te ver, queremos te ver, Jesus. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, oh, pode morar. Tem fogo, Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui.
Graça e paz, queridos. Gostaria que você abrisse sua Bíblia na epístola de Tiago, no capítulo 5. Nós estaremos lendo a partir do verso 12, um texto que provavelmente é muito conhecido por todos nós e que nos servirá de base para a meditação dessa noite. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 12, na minha versão diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Elias era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Queria que você mantivesse sua Bíblia aberta, caso seja possível. E eu gostaria de introduzir dizendo que a carta de Tiago é uma carta escrita especificamente para as 12 tribos de Israel, passando determinadas instruções que Tiago julgou preciosa para a igreja do primeiro século. E nessa porção da Escritura, já no final de sua carta, ele nos traz determinadas informações ou determinados ensinos que eu gostaria de enfatizar ou de extrair pelo menos 4 lições nessa noite, para que nós pudéssemos de alguma forma sermos edificados. Em primeiro lugar, o texto nos diz no verso 13, que os crentes, ou pelo menos o texto nos sugere, não nos diz, mas nos sugere que crentes devem ser ativos. É isso que nós entendemos ou que aprendemos no verso 13. Ouça o que diz o verso 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Parece que há algum tipo de integração, ou pelo menos Tiago, ele sugere que haja uma participação mais ativa da igreja. Na maioria das vezes, queridos, nós cristãos, depois que nos convertemos, nós sentimos algum tipo de desejo de ficar na inércia, de estarmos simplesmente recebendo as coisas de Deus e proporcionando que alguns poucos irmãos estejam trabalhando em nosso favor, para nos alimentar, para nos sustentar, para fazer com que a gente esteja caminhando dentro de uma certa regalia, tranquilidade, que às custas espirituais de outros praticamente. O texto nos diz ou nos propõe uma igreja ou um cristão atuante, orando, cantando e promovendo integração. Ouça outra vez o texto. Está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê? Vai buscar a oração das pessoas? Esteja de alguma forma sendo sustentado por outros? Não. Se está alguém sofrendo entre vocês, faça oração. Observe, há um cristão por trás da mente de Tiago, atuando em oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Ou seja, esse crente que estava na mente de Tiago, não era um crente que estava conformado em estar na igreja apenas participando de culto, mas era um crente que orava,
seria um crente que cantava, seria um crente que faria integração entre aqueles que estavam sofrendo e a liderança da igreja. Não era alguém que suportaria ver o seu irmão sofrendo sem fazer coisa alguma, mas era alguém, ou seria alguém, que estaria envidando todos os esforços para que houvesse essa integração e o cristão, seu irmão, pudesse ser atendido de alguma forma. Não é isso que nós muitas vezes deixamos de fazer na igreja, e é exatamente isso que nós deveríamos estar fazendo? Existem pessoas que chegam até nós, novas convertidas, ou outras pessoas vindas de outras denominações, e elas simplesmente não conhecem a dinâmica da igreja, e algumas vezes estão passando por tribulações, por lutas, sozinhas, e nós não fazemos esse link, essa ligação, nós não apresentamos as pessoas que podem ajudá-la de alguma forma. Quando Tiago diz, chame os presbíteros para orar, ele está sugerindo algo muito além. Você conhece um casal que está com problema, passando luta, vá até ele, ou chame a liderança da rede da família para estar ajudando de alguma forma. Está alguém com algum tipo de problema relacionado a umas questões específicas, você que está mais tempo no meio dos irmãos, pense em alguém dentro da igreja que trabalha naquela área, para que você seja esse elo, para que você seja essa pessoa de ligação, para que essa pessoa seja abençoada. Nós vemos aqui dentro da mente, da ideia de Tiago, uma igreja funcional, uma igreja que está ativa, uma igreja que está de fato funcionando como um organismo. Segundo ensinamento que eu vejo nesse texto, é que há poder na oração. Esse parece um ensinamento básico, um ensinamento óbvio, mas muitas vezes alguns ensinamentos óbvios na Bíblia não são ensinamentos que são praticados por nós. São ensinamentos óbvios, são ensinamentos que são entendidos ou deveriam ser entendidos de uma forma muito clara, mas que às vezes não são praticados por nós. O verso 14 diz assim, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre eles, ungindo com óleo em nome do Senhor. Veja, queridos, chame os presbíteros, para que esse ore pelas pessoas, para que esse unja as pessoas. Mas Tiago, ele enfatiza que o que salvará o enfermo, o que fará com que as coisas venham a acontecer, não é o óleo em si, embora haja a orientação de ungir, porque o óleo é um símbolo do Espírito Santo, mas o que levantará o doente não é o óleo, o que levantará o enfermo é a oração do justo, o que levantará o enfermo é o poder da oração. Muitas vezes nós, cristãos evangélicos, principalmente brasileiros, nós temos assim uns misticismos impregnados na nossa mente, e nós achamos que a oração só é válida a partir de determinados atos que acompanham a oração. A oração é mais forte com o óleo da unção, a oração é mais forte com uma toalha suada, a oração é mais forte com algum tipo de apetrecho, de amuleto. Queridos, não deve haver essa relação. O texto parece claro, não é? A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Nós estamos muitas vezes apegados a esses apetrechos, a esse acompanhamento da oração. Há sim a sugestão de ungir com óleo, porque, como eu disse, o óleo simboliza o Espírito Santo, mas não é o óleo que cura, o que cura é a oração da fé. Quem levantará o enfermo será o Senhor, não será a oração, o presbítero em si, como diz o texto, não será o irmão que é ungido em si, não será o poder de algum tipo de amuleto apresentado como algum adicional à oração, não. O que levanta o enfermo é o Senhor, através da oração da fé. É isso que está escrito no texto que nós acabamos de ler. O verso 16 diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes sarados ou curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Queridos, nós evangélicos geralmente temos uma resistência muito grande à questão de confissão.
principalmente porque nós associamos a questão de confissão com determinadas práticas religiosas que estávamos envolvidos no passado. Observe que o texto não está sugerindo que você procure um sacerdote, um presbítero, um pastor, seja lá quem for, para confessar o seu pecado e ele determinar algum tipo de penitência para que você seja perdoado. Não, não é essa a questão. Parece que a ênfase de Tiago está de alguma forma nas questões emocionais de alma. Ele fala de culpa, ele fala de ser sarado, ele fala de ser curado. É esse o teor ou a ideia que ele tem em mente. Existem pessoas entre nós que precisam compartilhar as suas dores. Existem pessoas entre nós que precisam compartilhar as suas culpas. Existem pessoas entre nós que precisam falar das dores da alma que elas trazem. Quantas pessoas que estão sofrendo em nossas igrejas porque no passado erraram, porque tomaram decisões equivocadas na sua caminhada. E hoje, mesmo depois de convertidos, essas pessoas não conseguem estar fluindo, caminhando, rompendo, porque a culpa massacra essa gente. E muitas vezes o que elas precisam é de confessar, é de um ombro amigo, alguém que seja confiável, algum irmão que seja maduro o suficiente para ouvir pecados, para ouvir desmandos passados, e orar, e ministrar, e dizer para essa pessoa: olha, tudo isso já foi lançado no mar do esquecimento, Deus já perdoou, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Tudo que essas pessoas necessitam é de alguém para ouvi-las, é de um encorajamento e de uma lembrança da palavra de Deus. E é importante que a gente ouça a palavra de Deus através de outras pessoas, para que essas pessoas nos abençoem, para que essas pessoas nos lembrem que nós temos Cristo e, portanto, tudo o que fizemos ficou para trás. Tiago, ele diz: confessai as vossas culpas. Há pessoas enfermas dentro das nossas igrejas. Há pessoas na nossa igreja que não conseguem se desvencilhar, se desconectar, se libertar de pecados passados. Gente que errou lá atrás, mas se converteu. Gente que errou ontem, depois de ser convertido, e se arrependeu. Pessoas que falharam com outros irmãos, pessoas que falharam na sociedade, pessoas que falharam consigo mesmo, pessoas que não deram testemunho, gente que está de alguma forma com culpa. E por mais que essas pessoas se ajoelhem, e por mais que elas confessem para Cristo, por mais que elas se arrependam, por mais que elas digam que não querem mais aquilo para as suas vidas, muitas vezes elas precisam de um irmão, de alguém confiável, de alguém amoroso, de alguém que não julgue, de alguém que não condene, de alguém que possa ouvi-las para que a sua dor de alma seja expurgada. E nem sempre nós encontramos essas pessoas, esse tipo de gente dentro da igreja, ou seja, esse tipo de gente que ouve com amor, sem julgamento. Alguns irmãos entre nós têm medo, têm receio de falar sobre seus erros, porque muitos crentes nos nossos dias, eles ficam pousando com ar de santidade, como se eles fossem superiores, como se eles fossem inerrantes, como se eles não errassem, como se eles não falhassem, como se eles fossem pessoas acima dessa questão de pecado, de fraqueza, de debilidade. Mas a Bíblia diz que todos pecaram, que você pecou, que eu pequei, que todos nós estamos no mesmo barco. E Tiago aqui está enfatizando que nós deveremos ajudar uns aos outros, mostrar para os nossos irmãos que estão se sentindo culpados, que eles podem se libertar dessa culpa, através da confissão. Quando a gente compartilha, quando a gente bota para fora, a gente é liberto desse tipo de nó, que fica entalado na nossa garganta. E muitas vezes tudo que nós precisamos é de alguém maduro e amoroso para compartilhar. É isso que ele está dizendo. Confissão com responsabilidade, não é? Confissão, eu não estou sugerindo com isso uma confissão leviana, de você estar falando sobre os seus problemas, sobre suas crises, sobre os seus pecados, com qualquer um, não.
Veja que a ênfase aqui, Tiago está escrevendo para a igreja, e ele fala de confissão num contexto de presbíteros, de irmãos saudáveis, de gente que podem ouvir e liberar uma palavra sábia, uma palavra madura, uma palavra de perdão, uma palavra sóbria, uma palavra que tenha empatia. Você entende isso, queridos? Nós não estamos falando de algo de se expor. Existem pessoas que compartilham seus erros com todo mundo. Existem pessoas que compartilham seus erros com gente que nem crente é, com gente que não tem nada para somar em suas vidas, mas eles optam por compartilhar, eles querem botar para fora, eles precisam se expor, eles precisam desabafar. E nesse afã de desabafar, eles acabam falando com gente errada. Você entende? Eu gosto muito daquela mulher que perdeu o filho e procurou Eliseu, e o servo de Eliseu foi na frente, perguntando o que houve. Ela falou, não, está tudo bem. Ela não compartilhou sua dor, ela tinha perdido o filho. E Geazi chega, o que houve? O profeta mandou, não, está tudo bem, tudo vai bem. Mas quando Eliseu chegou, aí ela abriu o coração. Eu lhe pedi filho, você orou por mim para que eu tivesse um filho, mas eu nem te pedi isso. Então aqui, agora o meu filho está morto, eu preciso de um milagre na minha vida. E o profeta foi lá e resolveu o problema. O profeta foi lá e ressuscitou o menino. Queridos, nós precisamos compartilhar nossas dores com aqueles que são maduros para ouvir e ministrar sobre as nossas vidas, com aqueles que podem efetivamente nos ajudar de alguma forma, porque quando compartilhamos com as pessoas que não têm o que oferecer, que não podem, às vezes elas estão na mesma situação que a gente, às vezes estão até em níveis de fé, de caminhada com Cristo, ainda aquém daquilo que nós estamos. Isso não vai ajudar em nada. Confessar, diz o texto, e orar uns pelos outros. Tiago outra vez está mostrando a questão de igreja, de corpo, de uma instituição orgânica, de um grupo de pessoas que tem um alvo, uma meta, mas que estão caminhando junto. Por último, dentro dessa nossa meditação, eu entendo no verso 17, que diz assim, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, algumas versões diz, sujeito às mesmas falhas, mas ele orou, com instância ou com insistência, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Eu entendo que não há super-homens no mundo espiritual, isso é muito importante, também me parece óbvio, mas algumas pessoas não entendem, pelo menos não vivem isso. Só para a gente poder entender, queridos, acho que é importante, porque talvez você não lembre exatamente quem foi Elias, talvez você não tenha em mente sobre quem que Tiago está falando. Elias foi um profeta no Antigo Testamento que confrontou o rei Acabe. Havia pecados em Israel terríveis. A esposa de Acabe, a senhora Jezabel, estava no comando da nação na prática. No direito, Acabe era o rei, mas ela que mandava. E ela era fenícia, era uma mulher pagã, que estava trazendo o paganismo e o culto a Baal para a nação de Israel. As coisas estavam completamente bagunçadas. Baal era agora o Senhor de Israel e não Deus Jeová. E Elias entra em cena, e ele confronta Acabe, e ele diz, a partir de agora, sobre a minha palavra, não choverá mais na terra. E a Bíblia diz que durante 3 anos não houve chuva. Tiago, ele não arredonda a conta, né? Ele fala 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, durante 3 anos e 6 meses não choveu. Imagina um homem entra diante de um rei, imagina hoje alguém chegar diante de um presidente, diante de um governador, de um prefeito, e dizer assim, a partir de agora nessa cidade não chove mais, até eu dizer. Olha que autoridade. E depois de um tempo, quando Deus falou para ele, para orar, para pedir para que os céus fossem abertos, ele orou outra vez e a chuva veio. Imagina, é desse nível de profeta que Tiago está falando, de gente que orava e o céu se fechava, de gente que orava e o céu se abria. Foi o mesmo Elias que preparou um altar com um sacrifício e desafiou 450 profetas de Baal e outros 400 de Acera.
e disse: eu quero ver qual é o Deus que responde com fogo. E diante daquela multidão de profetas, ele disse: vai lá, clamem, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E depois de orarem, e depois de se cortarem, e depois de prantearem, e nada acontecer, Elias entra em cena outra vez e ora, e o fogo desce do céu. É desse profeta que Tiago está falando. Tiago está falando que Elias, que orou e o céu fechou, Elias que orou outra vez e o céu deu chuva, Elias que orou novamente e o fogo desceu do céu, esse Elias era gente como eu e como você. É até difícil a gente mensurar isso, porque para mim Elias era muito melhor do que eu. Para mim Elias, ele tinha muito mais autoridade do que eu, ele era muito mais crente do que eu. Se tem alguém dentro da minha perspectiva humana que era quase um super-homem, era Elias. Mas não, Tiago desmistifica isso. Ele diz: Elias, esse sujeito aqui era homem como nós. Sabe o que isso significa, queridos? Sabe o que eu posso dizer, afirmar com isso? Que não existe gente elitizada, melhor no reino de Deus. Todos nós somos gente, porque esse mesmo Elias que fez todo esse alvoroço, também a Bíblia não esconde o seu momento de depressão, seu momento de medo. O mesmo Elias que enfrentou 850 profetas, 450 de Baal e mais 400 de Acera, ele fugiu de Jezabel porque teve medo dela. Elias, esse sujeito aqui, ele tinha medo, como você tem e eu tenho. Elias, esse sujeito aqui, ele entrou em depressão, ele pediu a morte, como muitas vezes nós também pensamos. Quantas vezes nós perdemos a esperança pela vida, o gosto de viver. Quantas vezes nós pensamos, dentro da perspectiva humana, que não nos resta mais nada, que estamos sozinhos. Ele disse diante de Deus: só eu fiquei, todos dobraram o joelho para Baal. Isso nem verdade era, porque tinha pelo menos mais 7.000 profetas que não haviam se corrompido. Às vezes nós temos essa visão, fatalista da vida, nós temos essa visão de desesperança da existência, nós entramos em depressão, achamos que acabou tudo, não há mais jeito, não há mais chance, não há nada mais a ser feito, que não nos resta mais esperança, que tudo acabou, o que nos resta senão a morte, a vida perdeu o encanto, a vida perdeu a beleza, afinal de contas as coisas deram errado. Pois é, um dia no passado, um grande profeta, um dos maiores dele, também teve esse sentimento, porque ele era gente como você, era gente como eu. Seres humanos são assim, alternam momentos bons com momentos ruins, alternam tempo de ânimo, de força e coragem, com tempo de medo, com tempo de fragilidade, porque nós somos gente, e que bom que é assim, porque se não houvesse essa alternância, se vivêssemos sempre em alta, se estivéssemos sempre por cima, talvez fôssemos pessoas menos ligadas com Deus, talvez tivéssemos uma vida de oração menos atuante, talvez teríamos menor tempo de busca para com o Senhor, talvez pensássemos ser um pouco mais autossuficientes do que já pensamos ser. Elias, esse sujeito era gente como eu e você, falho, ou seja, não há super-homens no Evangelho, não há gente maior, não há gente que esteja acima do bem e do mal, acima de falhas, não há. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas ele orou, e essas coisas aconteceram. Sabe o que ele está dizendo? Ele conclui dizendo assim: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se Elias era gente como você e como eu, e orou e as coisas aconteceram, eu posso orar e as coisas podem acontecer. Você pode orar e as coisas podem acontecer. Você é um cristão, você é crente, você é servo de Deus, você é filho do rei, você pode orar e pedir sobre sua vida a bênção de Deus. Você pode orar pedindo forças, isso não quer dizer que você não possa orar pedindo um irmão para orar para você, não. Pelo contrário, o texto enfatiza isso, de orar uns pelos outros, mas você tem autoridade para orar pelo seu irmão e por você mesmo. É isso que o texto está dizendo. Para concluir, os versos 19 e 20, eles concluem de uma forma assim tremenda. Tiago, ele conclui isso de uma forma tremenda. Olha o que diz os versos 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vocês se desviar da verdade
e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecado. Meu Deus, imagina, olha o que Tiago está dizendo. Tiago está apontando para a relevância do nosso trabalho. Tiago está mostrando que se alguém orar pelo outro, falar sobre os maus caminhos do outro e converter ele ao evangelho, ele salvou uma alma, ele converteu uma alma, salvou uma alma da morte eterna. Você imagina a relevância disso? Eu me lembro que num congresso que nós fizemos, um congresso, uma espécie de congresso de retiro, que nós chamamos de encontro com Deus, há muitos anos atrás, um rapaz, um jovem dentista aqui da nossa igreja, que congrega com a gente até hoje, ele depois desse encontro, ele chegou para mim e falou assim: pastor Sérgio, rapaz, que encontro maravilhoso, o seu trabalho, pastor Sérgio, o trabalho dos líderes da igreja, é o trabalho mais importante do mundo. Ele estava falando que o trabalho de alguém que está na linha de frente do evangelho é mais importante, imagina, do que o trabalho de um médico, que é a nobre entre as profissões, é mais importante do que o trabalho de um engenheiro, de um advogado, de um dentista, porque todos esses profissionais lidam com o ser humano aqui, enquanto estão na terra, e é claro que eu não estou de maneira nenhuma diminuindo o trabalho desses profissionais, todos são importantes. É muito importante para mim o trabalho de um servente de obra, de um pedreiro, quando eu preciso do trabalho, do serviço deles. É muito importante para mim o serviço de um mecânico, ainda mais quando eu tenho algum tipo de problema na estrada e fico às escuras, imagina. É muito importante para mim o trabalho de um eletricista, quando dá uma pane elétrica na minha casa. Todos os trabalhos são muito importantes, mas ele falou para mim sobre a importância do trabalho de alguém que conduz uma pessoa a Deus. Agora, esse trabalho não é específico só dos pastores, esse trabalho não é específico somente daqueles que estão na linha de frente. Tiago está dizendo que essa é uma possibilidade para todos. Meus irmãos, se algum entre vós, qualquer um entre vocês, você que está em casa me assistindo agora, qualquer um entre vocês, se desviar da verdade e alguém o converter, quem é esse alguém? Qualquer pessoa, qualquer cristão. Se alguém está desviado da verdade, alguém converter essa pessoa, saber que aquele que o converter, o pecador do seu mau caminho, do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecado. Qualquer trabalho que a gente efetue aqui é a nível de terra, é algo temporal, mas aquele que converte uma alma do mau caminho, está convertendo alguém, livrando alguém da morte eterna, está salvando uma alma. Você percebe a importância de alguém levar uma pessoa a Cristo? Você percebe a relevância do trabalho de alguém que atua ativamente na igreja, como alguém que faz essas orações, como alguém que ministra a palavra, como alguém que ora uns pelos outros, como alguém que faz esse link, essa ligação daquela pessoa que está precisando de ajuda com aquele que pode ajudar, como diz o texto. Queridos, nós precisamos sempre nos lembrar da importância do trabalho que nós fazemos, como cristãos que somos, porque o que fazemos como cristãos, é o trabalho mais importante que um ser humano pode fazer, porque é um trabalho que terá repercussão eterna, amém? Que Deus nos abençoe. Queria que você por um momento fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça, e nós vamos orar, e vamos terminar esse tempo, esse momento de culto. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, peça a Deus para ministrar o seu coração na área que você está necessitando. Talvez você esteja precisando de uma oração hoje, talvez você esteja precisando de um encorajamento, talvez você esteja precisando abrir o seu coração e confessar culpas que te atormentam. Feche seus olhos, curva a sua cabeça aí onde você está e conversa com Deus. Ele conhece o seu coração, Ele conhece os seus limites, as suas fraquezas, as suas debilidades. No fundo, Ele sabe que você é gente limitada, como Elias. Pai, nós oramos no nome de Jesus, e eu te peço, Pai, que
esse momento online com os teus filhos seja abençoador. Eu te peço no nome de Jesus que cada um deles renove a sua esperança e fé através dessa palavra. Que cada um possa ter a consciência, Pai, da responsabilidade que tem ao ser cristão. Na responsabilidade que tem, Senhor, sobre essa integração, sobre esse compartilhar, de orar uns pelos outros, de sustentar um ao outro, através de ouvir muitas vezes coisas que nem sempre são agradáveis, Pai, para ajudar o seu próximo. Eu te peço, sobretudo, que o Senhor cure a nossa alma. Existe certamente, Senhor, nos ouvindo, nos assistindo nessa noite, pessoas que estão com a alma amargurada, gente que está abatida, gente que às vezes pensa que o seu pecado foi grande demais e que não consegue se livrar dele. Pessoas que talvez já tenham lutado contra seus vícios, lutado contra os seus desejos, mas que continuam presas e amarguradas e acham que não tem mais jeito. Meu Deus, em nome de Jesus, promova cura nessa noite. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer de volta essa gente e, sobretudo, trazer cura das suas emoções, para que possam estar alegremente em sua presença. É isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que essa palavra, que esse tempo de adoração e de reflexão traga paz e bênção para as nossas vidas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Segunda-feira agora, dia 16, amanhã, pelo menos para você que está assistindo pela primeira vez aí no dia da postagem desse culto, nós não teremos a Rede da Família, por ser feriado em Nova Friburgo e carnaval fora de época, e já a partir da semana nós estaremos aqui juntos, quinta-feira, no nosso culto às 19h30, para a semana que vem, Juventude às 19h30, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e semana que vem, domingo que vem, às 18h30, estaremos juntos aqui, presencialmente online também. Que Deus abençoe você, e eu peço que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, guarde a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus o abençoe.